em muitas portas, Senhor. Já andamos por muitos caminhos, muitas religiões, muitas coisas já fizemos, Pai, em busca de soluções para a nossa própria vida, para a nossa família, Deus. Mas, meu Senhor, não conseguimos, meu Pai. Nós não achamos aquilo que nós estávamos esperando, Senhor. E muitas das vezes nós ficamos frustrados. A gente ficávamos esperando soluções e a solução não vinha, Pai. A solução não vinha, Deus. Promessas vazias que as pessoas faziam para nós, Senhor. Promessas que enchia o nosso peito, o nosso coração de uma falsa esperança, Senhor. Sim, Deus. As promessas que vinham para nós nos enchia de uma expectativa, Deus. Nos enchia, ó Deus, até mesmo de uma alegria, porque o nosso desespero era tão grande, Senhor, que tudo o que falava para cada um de nós acreditávamos, Senhor. E passava os dias, as horas, as semanas virava as semanas e nada acontecia, Senhor. Até que o Senhor abriu o nosso entendimento, Pai. Até que a luz do Senhor entrou na nossa vida e nos tirou da escuridão, porque estávamos como cego, Deus, perdido no mundo de trevas. Mas quando a tua luz veio sobre nós, toda a treva foi dissipada, Senhor. E quando o Senhor dissipou as trevas, a escuridão que nos cegava, conseguimos enxergar o caminho, Senhor. Conseguimos ser guiados pela luz. E o Senhor, que é a nossa luz, e aqui pela luz nós estamos, Senhor. Viemos nesta manhã de oração, Pai, guiados pela luz do Teu Santo Espírito. Por isso, Senhor, Espírito Santo, eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui. Nos colocamos no Teu altar, Senhor. Levamos tudo
para o teu altar. Lançamos nesta manhã, Pai, as nossas causas, as nossas dores, os nossos traumas, as nossas feridas, as nossas emoções, os nossos sentimentos, tudo lançamos diante do teu altar, Senhor, Espírito Santo, porque entendemos que somente o Senhor pode fazer como o Senhor tem feito, Pai. O Senhor não nos dá falsa esperança, não. O Senhor não cria expectativa vã em nós, não, Senhor. Tu faz, tu tens o poder, tu és o poder, Senhor. Por isso que nesta manhã nós viemos buscar na fonte inacessível, a fonte inesgotável. Viemos aqui nesta manhã, Pai, na fonte buscar o Senhor. Diante da tua presença, Senhor, nós viemos nos declarar que somos completamente dependentes do Senhor, que a nossa vida só tem significado se o Senhor estiver conosco. Ó Deus Emanuel, o Deus que prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos dos séculos. Por isso, ó Deus Emanuel, toma o primeiro assento, Senhor, desta tribuna. Toma o primeiro assento desta casa, Senhor, Assembleia de Deus, casa de oração. E venha reinar, Senhor, venha reinar sobre este lugar, reinar sobre nós, porque Tu és o nosso Rei. Somos concidadãos dos Seus reinos, Senhor, e aqui estamos sendo submetidos a Ti, ó Pai, a Tua autoridade. Estamos debaixo da Tua autoridade, debaixo do Teu domínio. E diz que o Teu domínio não teria fim, o Teu reino não teria fim, Senhor. E esse Deus e esse Rei que nós servimos, viemos nos colocar, meu Pai, debaixo da Tua proteção, debaixo do Teu poder nesta manhã, Pai. Colocar nossas dores, colocar, Pai, essa família, colocar, meu Pai, essa pessoa que também está nos assistindo, as pessoas que estão nos ouvindo, Senhor. Colocar, meu Deus, essa nação diante de Ti. Oh Deus, por isso, em nome de Jesus Cristo, Pai, é o Senhor que reina. Pai, reina dentro desse ambiente, nessa geografia, Senhor, reina. Senhor, venha reinar dentro deste lar. Venha reinar, Senhor, dentro desta família. Senhor, venha reinar, Senhor, nesse casamento, na vida dos filhos, das filhas. Venha reinar na vida dos esposos, Senhor. Senhor, venha reinar, meu Pai, no local do nosso trabalho, onde nós temos as nossas carteiras assinadas, aqueles que são empresários, patrões, que trabalham por conta própria. Reina, Senhor, reina sobre essa cidade chamada São Sebastião, do Rio de Janeiro, Senhor.
Pai, quem reina nessa cidade não é o tráfico, não é a facção criminosa, não, Senhor. É o Senhor que reina, é o Senhor que tem a direção e o poder, meu Pai, sobre essa cidade, sobre este Brasil. Por isso eu quero lhe pedir em nome de Jesus Cristo, se estabeleça o teu trono de glória, Pai, no nosso país. Estabeleça o teu trono de glória aqui na cidade do Rio de Janeiro, Senhor. Estabeleça o teu trono de glória, Senhor, nos quatro cantos desta terra, para que o Senhor continue sendo exaltado, Senhor, sendo exaltado através das curas. Quantas pessoas que estão enfermas, desenganadas, tantas pessoas que estão com diagnóstico negativos, quantas pessoas que já não acreditam mais em nada, que já estão propensos a desistir de tudo. Oh Deus, quantas pessoas que nesta manhã, Pai, de quinta-feira estão desesperadas. Quantas pessoas, meu Senhor, que não dormiu ainda, mesmo tomando antidepressivo, mesmo tomando calmantes, mesmo tomando remédios, mas, Senhor, os problemas são tão grandes, de tamanha proporção, meu Deus, que o sono não vem, a paz não vem, a angústia não sai do peito, Senhor. O coração não para de palpitar, de acelerar. O medo, Senhor, o medo toma essa casa, essa família. Sabe, Senhor, e tu, Pai, só o Senhor, Deus, que tem a palavra de vida eterna, que pode solucionar. Pai, abre a porta para o desempregado, abre a porta, Senhor, para aqueles que estão com os currículos, aqueles que estão esperando a entrevista, aquelas pessoas que estão fazendo um acordo trabalhista, aquela pessoa que também está esperando para se aposentar, Senhor, para receber os seus benefícios, Senhor, para colocar a sua vida financeira, a sua casa em ordem. Oh Deus, quanto já não aguenta mais, Senhor, viver uma vida financeira que não tem o seu salário, não tem dado para sustentar a sua casa, não tem dado para pagar suas contas, Senhor. Quantos já não aguenta mais morar de aluguel, Senhor? Quantas pessoas que têm o seu sonho de ter a sua casa própria, a sua loja própria, o seu terreno próprio, Senhor. Oh Deus, nesta manhã, meu Pai, eu quero colocar aqui mais uma vez os pedidos que estão dentro desta arca, Senhor. Pai, tem documentos, tem fotografias, tem chave de casa, tem, oh meu Pai, carteira de trabalho, tem peças de roupa. Pai, tem verdade, dentro dessa arca tem dores, tem ai, tem gemidos, tem soluços. Pai, os pedidos de oração que as pessoas enviam até nós, Senhor, tem uma expressão, tem um nome, Senhor, mas o Senhor tem a solução para cada dor, para cada gemido, para cada soluço.
para cada noite mal dormida, para cada momentos ruins, para cada deserto. O Senhor tem solução, porque o Senhor é a nossa solução, a nossa salvação. Só o Senhor tem o poder. Ó poderoso Deus de Jacó, ó Deus de Davi, toma a vida da missionária Fabiane, sua casa, o esposo, filha, seu ministério, o seu local de trabalho, os seus colegas de trabalho, os pacientes que ela cuida naquele hospital, Senhor. Senhor, tem muitos pacientes ali, Pai, não só na ala que ela trabalha, mas em todo aquele hospital que necessita de ser visitado, receber a cura, o milagre. E quero profetizar nesta noite, nesta manhã, Pai, as pessoas que estão nos hospitais, aquelas pessoas que estão no CTI, no UTI, no UPA, na clínica da família. Pai, que o Senhor visite aqueles que estão lá esperando para ser consultado. Tem pessoa que está esperando uma vaga na enfermaria, Senhor. Ajuda, Deus. Tem pessoa que está esperando receber a alta, Pai. Pai, em nome de Jesus, que venha ser recebida esta alta hoje. Que essa semana essa pessoa venha voltar para a sua casa. Ah, Senhor, assim também quero orar para aqueles que estão privados da sua liberdade, Senhor. Pai, em teu nome, visita os encarcerados. Pai, mas não solta de qualquer jeito não, Senhor. Que essa pessoa que está lá privada da sua liberdade venha receber, meu Pai, a sua liberdade, mas para ter uma vida transformada, ressocializada. Mas aqueles que estão lá, meu Pai, que querem receber a sua liberdade, para voltar para o tráfico, para voltar para as drogas, para o assalto, para o sequestro, até mesmo para fazer mal para uma mulher, Senhor, violentar uma mulher, Senhor, não permita não, Senhor, que ele pague a sua condenação, Senhor, que ele pague e que ele saia de lá, Senhor, quando ele pagar ano por ano, e que venha sair de lá, meu Pai, também com a nova mentalidade, Senhor. Pai, ontem aqui na cidade, ali no lado de Rio Comprido, Senhor, Pai, ali um caos naquele morro, Senhor, tanto tiro, tanto sangue, ônibus queimado, a cidade parada, Senhor. Eu sei que os órgãos públicos, a polícia militar, a civil, a federal, eles têm que fazer as suas operações, meu Deus. Tem que ir de encontro aonde estão essas pessoas que têm cometido delito, destruído a nossa cidade, Senhor. Mas tem muito inocente morrendo, Senhor. Tem muitas pessoas morrendo sem ter nada com esta guerra, Deus. A guerra não é dos moradores honestos, moradores que trabalham, que saem cedo de casa, que pegam ônibus, trem lotado, que passa 7, 10 horas no emprego e tem que voltar para a comunidade carente, Senhor. Nós não fazemos parte
desta guerra, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus. Até mesmo esses que estão envolvidos na guerra, no crime, no tráfico, na criminalidade, o Senhor tem o poder de convertê-los, Senhor. O Senhor tem poder de libertar este homem que está portando um fuzil, esse homem que está portando uma granada, um radinho, uma pistola. O Senhor tem poder de libertar ele, Senhor, de transformar a vida dele, Senhor. Porque que mais nós vemos o Senhor libertando traficantes, viciados, drogados. Pai, a tua palavra diz que o Senhor não tem prazer na morte de um pecador, Senhor. Senhor, mas que o pecador se converta. E nesta manhã, Pai, eu quero orar, não pelos mortos, mas orar pelas famílias dos mortos, Senhor. Ainda que eram traficantes, conhecidos, procurados, mas tem pai, eles têm mãe, muitos deles tinham filho, esposa. Pai, esse é o sinal que o Senhor tem deixado para aqueles que querem procurar o caminho do tráfico, do crime, das drogas, aqueles que querem ser reconhecido como dono de uma boca de fumo, de um gerente ou de um traficante. O fim é esse, Senhor. O fim é a morte. O fim, muitas das vezes, é a cadeia, Senhor. E o Senhor permite isso acontecer para que todos vejam, para buscar a tua face, Senhor. Mas tem famílias, meu Pai, que se sente até orgulhosa porque o marido é dono da boca de fumo, o filho é traficante. Tem mulher que gosta, Senhor. Tem meninas que gostam de malandro, de traficante, que anda com cordão de ouro, que anda com a motocicleta na favela, portando um fuzil, Senhor. Tem até fã de traficantes, Senhor. Crianças que já crescem querendo já segurar uma pistola. Ah, Senhor, como está a mente das crianças, dos adolescentes, dos jovens, querendo trilhar o caminho errado, Senhor. Mas o Senhor mantém a igreja como a lâmpada. O Senhor tem mantido a igreja como um farol, Senhor. Ainda há esperança. Ainda há um farol na terra. Ainda há uma luz na terra, Senhor. E nós vemos aqui como igreja do Senhor orar para aqueles que estão cegos, orar para aqueles que são incrédulos, orar para aqueles que são idólatras, orar para aqueles que são ingratos. Nós vemos aqui orar, a nossa função é orar para que o Senhor venha reverter o quadro, para que o Senhor venha mudar a situação, Senhor. E te pedimos e cremos que o Senhor mudará a situação, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Missionária Fabiane, oportunidade aqui para orar, louvar, fazer aquilo que o seu Espírito Santo colocou no teu coração. Glória a Deus, aleluia. Vou ler uma palavra, Salmo 124. O título vai dizer: só Deus pode livrar
sustentar o seu povo. Aleluia. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e eles então não teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre as nossas almas. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro, e o laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em um nome do Senhor que fez o céu e a terra. Amém, igreja? Aleluia. Aqui, né, Davi estava falando, relatando, né, que se Deus não fosse por Israel, eles não estariam vivos. E como, né, foi feita essa oração aqui pelo pastor André, se não fosse Deus na nossa vida, o que seria de nós, né? Tantas armadilhas que o inimigo tem travado contra a nossa vida, contra a nossa casa, nos nossos caminhos, no nosso trabalho, no meio da parentela, mas no meio da oração, o Deus, ele quebra o laço, ele desfaz toda a obra do inferno, tudo que está em oculto, tudo que está escondido, porque tem joelhos, tem clamor, aquele que clama, Deus ouve, porque aquele povo que estava no Egito, eles estavam clamando, aleluia, e Deus ouviu o clamor daquele povo, aleluia, e conosco não é diferente, né? Todo o laço do passarinheiro é jogado por terra, quando a gente clama o socorro bem presente, que é do nosso Deus, aleluia. Ele não esqueceu nem de mim, nem de vocês, nem do pastor, porque nós estamos aos pés, como Maria estava, né? Maria estava nos pés do Senhor. A Marta estava preocupada com os afazeres, mas aquele que está nos pés do Senhor, o Senhor fala a melhor parte, né? Talvez você está aí preocupado, o que vai fazer, o que vai acontecer, o que não aconteceu, mas hoje Jesus manda te dizer, vai para os pés do Senhor, clama a Ele, se derrama nos pés dEle, porque Ele ouvirá o teu clamor, e toda armadilha, todo laço será desfeito, será quebrado sobre a tua vida e sobre a tua casa. E eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Laço se quebrou. O Senhor é aquele que quebra os laços. Aleluia. O Senhor é aquele que guerreia ao meu e ao teu favor. Vamos abrir a nossa Bíblia. O livro diz 2 Samuel. Eu estava conversando com uma amiga que eu conhecia na rede social, uma irmã em Cristo, uma mulher de Deus chamada Fernanda, e ela viu o vídeo que eu coloquei de chamar. Estamos aqui hoje na oração sobre e ela falou: pastor André, Deus tem falado muito comigo sobre Saul. E eu falei com ela: eu vou pregar nesta manhã debaixo desse tema. Eu falei que ia deixar gravado, não sei se ela está assistindo aqui no TikTok, mas vai também para outras redes sociais mais tarde, amém? A palavra se encontra no livro de 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel,
no seu capítulo 8. Quero pregar hoje, né? Terça-feira foi tão rápido, hoje eu quero pregar. Estou com sede, irmão. 1 Samuel capítulo 8, no seu versículo 1, diz assim: quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos como juízes e líderes de Israel. Versículo 3: entretanto, os filhos de Samuel não seguiram seu exemplo, ao contrário, deixaram-se seduzir e orientar-se pela ganância, e aceitaram o suborno, perverteram a lei e o direito. Versos 4: por isso todos os anciões e autoridade de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá e ponderaram-lhe. Versos 5: tu envelheceste e teus filhos insistem em não andar nos teus caminhos, portanto constitui sobre nós um rei, o qual exerça a justiça sobre nós, como acontece em todas as nações ao nosso redor. Versos 6: no entanto, esta expressão constitui sobre nós um rei, o qual exerça a justiça sobre nós, causou um profundo desgosto ao coração de Samuel. Então ele invocou o nome de Yahvé e orou ao Senhor. Versos 7: o seu Deus então lhe respondeu em seguida: atende, pois a tudo o que este povo te pede, porquanto não é a ti que eles rejeitam, mas sim a minha própria pessoa, porque não deseja mais que eu reine sobre eles. E tudo que tem feito comigo, desde o dia em que libertei, fiz subir do Egito até este momento, abandonando-me e preste culto e adoração a outros deuses. Assim também estão fazendo contigo. Versos 9: agora, portanto, atende ao que eles pretendam, contudo, solenemente, lembrar-lhe, explicar-lhes todos os direitos do rei que reinará sobre eles. Pois bem, dá uma pausa aqui para explicar. Até esse tempo, quem não havia rei em Israel, dá para ver que Samuel foi o último juiz. Se eu não me engano, teve 15 juízes, e Samuel foi o último que julgava, que reinava, que orientava. Samuel era sacerdote, Samuel também era profeta. Samuel tinha função naquela terra. Só que Samuel estava envelhecendo. Eu já preguei muito quando nós estamos envelhecendo. Hoje de novo, eu olhei para o espelho, a lateral do meu cabelo está todo branco. Interessante que em cima continua pretinho, mas as laterais está toda branca, está ficando branco. Esse ano estão chegando
aos 56 anos. E quando eu comecei a minha carreira cristã, eu tinha 18, 19 anos, era jovem quando eu comecei a buscar o Senhor na igreja. E eu agora já estou com 55, ou seja, estou o quê? Envelhecendo. Dores no joelho. A gente quando envelhece começa a falar que estão com dor. Já estão com dor. É dor no joelho, é dor na coluna, bico de papagaio. Quando você começa a envelhecer, o teu corpo começa a se desgastar. A tua mobilidade já não é mais a mesma, a tua saúde não é mais a mesma. E aqui está acontecendo com o velho Samuel. Samuel com 90 anos aqui nessa passagem, ele já não tinha mais a mobilidade, já não tinha mais a disponibilidade de estar exercendo a liderança. As pessoas estavam vendo que Samuel, o corpo dele já não deixava, a saúde dele já não permitia. Então eles estão vendo o que está acontecendo com Samuel. E Samuel também sabe o que está acontecendo com ele. E o sonho de todo pai é o quê? É que os seus filhos caminhem também na sua mesma profissão, na sua mesma chamada. E naquela época eram os filhos, o pai era sacerdote. Quem assumiria o sacerdócio seria os filhos, porque foi uma ordenança de Deus. Então eu creio que Samuel tinha esse sonho de ver os filhos dele assumindo a tribuna, assumindo o reinado. E ele, o que ele fez? Por ser pai, aí que está o problema, ele vai nomear. Ele vai deixar o coração de pai falar mais alto que um coração de um sacerdote, de o que? O coração de um profeta. Ele vai nomear os seus 2 filhos. Mas dá para ver no versículo 3, eu estou sentindo ele aqui, eu vou pregar sobre Saul, mas eu tenho que fazer a introdução. Os filhos dele não seguiam o exemplo dele. Nós que somos pais, mães, sabemos como nossos filhos são. Tem filhos lá em casa, gente. Todas minhas filhas, todas, elas nasceram, eu já sendo crente. Olha que maravilha. Todas elas nasceram, eu já sendo crente. Não sou perfeito, mas tem muitas qualidades. Então os filhos de Samuel, vendo que o pai era, mesmo assim, eles não seguiram o exemplo. Não é culpa do pai que os filhos não sigam o exemplo, é culpa dos filhos não seguir o exemplo dos pais. Mas mesmo assim, Samuel vai nomear. Mesmo eles não sendo exemplo, ele vai nomear. E os filhos dele seguiram o quê? Deixaram de se seduzir pela ganância, se orientar. Eles aceitaram o suborno, porque eles eram liderança, gente. Pior coisa é você ser líder, tem muito suborno, tem muito dinheiro. Ainda mais naquela época, quando as pessoas vinham para a igreja, eles ofertavam ouro, prata, era muito dinheiro. E até hoje é assim. Tem igreja que é muito ricas, muito ricas. Tem igreja que tem aviões, tem igreja que tem propriedade, tem igreja, tem até gado. Falei, para que uma igreja tem cabeça de gado? Eu não entendo, mas tem. Mas aí é com eles mesmo. E a Bíblia diz que quando Samuel coloca os filhos dele no lugar dele, as pessoas, os anciões, ou seja, os mais velhos, e também as autoridades de Israel,
teus filhos estão errados, Samuel. Os teus filhos não seguem o mesmo exemplo. Os teus filhos não fazem como tu fazia. Não tem como, Samuel. Eles estão aqui como autoridade. Então, você já está velho. Os teus filhos insistem em não andar nos teus caminhos. O que as pessoas vão pedir? Um rei. Aquela ali foi uma ocasião as pessoas pediram um rei para estar reinando, porque com certeza dentro do coração do povo também eles queriam imitar as outras nações que tinham rei. Só a nação de Israel que era teocrática, ou seja, Deus, democracia, era Deus que governava. E as pessoas esperam uma oportunidade para exigir algo que está faltando. Então, as pessoas começam a pedir um rei. Nós queremos um rei que exerça a justiça sobre nós. E aquelas palavras ali, quando Samuel ouviu, Samuel se sentiu o quê? Desprezado. Samuel se sentiu descartado. Pior coisa é quando você está servindo alguém e de uma hora para outra a pessoa se descarta você. Não te quero mais, tu tá velho, tu tá velha, não sai nada mais dessa panela, não sai mais nada daí, agora eu vou arrumar outra pessoa, ou agora eu vou botar outra pessoa no teu lugar. O velho Samuel sentiu, mesmo sendo homem de Deus, ele sentiu que ele estava sendo descartado, colocado de lado. E aqui diz que o desgosto dele foi no coração. Samuel ficou chateado, sim. Vou botar a palavra do dia de hoje, me perdoa, boladinho. Mas mesmo chateado, bolado, o que Samuel vai fazer aqui? Do versículo 6, ele vai invocar Yahvé. Ele vai invocar o Senhor. Mesmo contrariado, mesmo sentindo desprezado, você está entendendo? Mesmo você desprezado, mesmo você chateado, mesmo você aborrecido, você tem que invocar o Senhor. Ah, eu estou chateado, não vou orar. Me machucaram, não vou clamar. Não, tu está errado. É aí mesmo que você tem que orar. É aí mesmo que você tem que buscar. E ele vai falar com Deus. E o verso 7 diz que o Senhor respondeu a Samuel. Olha aqui para mim, interessante. Eu creio que Samuel orou: Senhor, não aceita esse pedido não, Senhor, não aceito. Tem que ser os meus filhos. Eu estou conjecturando. O que é conjecturar? É imaginar. Não está na palavra, mas eu posso conjecturar, porque ele foi orar ao Deus. E Deus vai responder ele: atende. E quando vai dizer, entender que a oração de Samuel era pedindo que Deus que continuasse aquela regra, aquele sistema que sempre houve desde o primeiro juiz da terra. Mas Deus falou: não, Samuel, agora não, atende eles. Às vezes Deus não vai atender a tua oração, por mais que você se ache certo, por mais que você esteja certa. Irmã missionária Jaqueline, a paz do Senhor, é esposo do presbítero Henrique. Henrique é meu amigo de trabalho, nós trabalhamos no mesmo plantão. Henrique é presbítero e eu, por bondade e misericórdia, pastor, e a esposa dele, missionária, está nos assistindo. Às vezes Deus não vai atender a nossa oração, mesmo que nós estejamos certos. Mas eu estou certo, Deus não vai te atender, Deus não vai te responder, Deus não vai agir, Deus vai fazer ao contrário daquilo que eu e você pedimos, porque Deus fez ao contrário. Deus falou: vou atender o povo, mas não vou te atender. Quem está entendendo? Caramba! Imagine, Deus está dizendo para Samuel: eu vou atender o povo,
vou te atender. Por quê? Por que tu vai atender o povo, não vai me atender? Aí ele vai dizer para Samuel, fica tranquilo. Atende depois tudo que este povo te pede. Por quê? Não a ti que eles rejeitam, mas sim a minha própria pessoa. Deus atendeu o pedido do povo, porque o povo estava rejeitando a Deus. Não porque Samuel poderia ter direito, mas Deus sabia que no interior daquele povo, o povo já estava desviado há muito tempo. O povo já estava na idolatria, há muito tempo. O povo que fala que é de Deus, mas o seu comportamento, o seu posicionamento, a sua conduta não são de Deus. E Deus vê e Deus ouve. Mas assim é a minha própria pessoa, porque não deseja mais que eu reine sobre ele. A minha oração aqui no começo, o Espírito Santo estava me levando sobre reinar. Quando eu estava fazendo o primeiro vídeo para fazer a chamada na rede social da igreja, o Senhor falou comigo sobre reinar. As pessoas estavam rejeitando o reinado de Deus na vida dele. E assim também, alguém me ligando uma hora dessa para atrapalhar minha live. E vai atrapalhar. E vai parar minha live aqui. As pessoas estão rejeitando o reinado de Deus. Mas André, o que é quando voltou? É quando você não se submete a Deus. É quando você fala assim, não, deixa comigo, eu resolvo. O que é rejeitar o reinado de Deus? É quando você acha que você é capaz, que você é autossuficiente, que você é inteligente demais, você é capacitado demais, e que você não precisa que Deus entre nesse negócio. Inconscientemente, você está rejeitando que Deus reina. Deus está falando, estão rejeitando o meu reinado. Estão me rejeitando. Ele não me quer, sabe? Ele não quer que eu libere. Ele não deseja mais que eu reine sobre eles. Eu te pergunto, qual rei que você está servindo? Quem é a pessoa que você está se submetendo? É realmente você está sendo submisso ao Senhor? A igreja que você está servindo, essa igreja está debaixo do reino de Deus? Está debaixo da submissão de Deus? Ou a igreja que tu está servindo tem outro rei ali? Eita! Porque às vezes eu estou falando aqui contra a minha classe. A igreja que está reinando na igreja é um pastor, fala tudo, pode tudo, ele é a última palavra, a última, a segunda, a terceira, a quarta palavra dele, tudo é dele. O pastor é estrela, o pastor que é o poderoso, é o pastor que manda. E às vezes a pessoa está olhando, o pastor está errado. Às vezes você sabe que o pastor está errado, mas como você é membro ou um cargo abaixo, e às vezes não vai te ouvir, muitas vezes você se cala, mas muitas vezes você leva ao Senhor. Senhor, o que está acontecendo lá, Senhor? Foi isso que o povo estava vendo com os filhos de Samuel. Aleluia, aleluia. Versos 6.
constitui sobre nós um rei, o qual exerce a justiça sobre nós, causou um profundo desgosto ao coração de Samuel. Verso 7, a parte final do versículo diz assim: mas sim a minha própria pessoa, porque não deseja mais que eu reine sobre eles. Olha só, olha o relato de Deus aqui agora no 8. Gente, como você iria ver, não sei se você sente assim, como Deus está falando com a gente, como Deus estava falando com o povo. Aqui Deus está desabafando, gente. Deus desabafa assim. Daqui dá para sentir como está o nosso Deus falando. Olha o 8: tudo que tenho feito comigo, desde os dias que eu libertei, eu fiz subir do Egito. Deus falou: esse povo é ingrato. Desde que ele estava lá no Egito, eu libertei ele do Egito, até este momento, Deus está falando: eles me abandonaram. Eu libertei eles 430 anos do Egito, fiz milagre tremendo, mas eles me abandonaram. Eles agora estão servindo, eles estão prestando culto e adoração a outros deuses. Aí eles falaram assim: também estão fazendo comigo. Gente, rejeitar você tudo bem, mas aqui quem está se sentindo rejeitado é quem? Imagine, gente. Imagine a decepção. Posso falar? Perdido disso assim? Imagine a decepção de Deus, sendo o povo rejeitando ele. Imagine quando você faz de tudo para a pessoa e você vê que a pessoa te dá uma facada nas costas. Você fica o quê? Arrasado, pastor André. Eu fiz de tudo, eu ajudei, eu abençoei, eu dei até roupa do meu corpo, eu tirei da minha casa, e agora a pessoa cuspiu no próprio prato que ela comeu. Como você se sente? Você se sente decepcionado. Assim estava Deus falando com Samuel. Eles te rejeitaram. Você é homem, você é falho, você é pecador, tu fica velho, tu fica doente, tu tem dores, mas eu sou o Deus eterno, eu sou o Deus infinito, eu sou o Deus criador de tudo isso aí. Eu não envelheço, eu não morro, eu abençoo, mas mesmo assim eles estão me rejeitando. Olha só, meu Deus, é forte isso, né? Deus aqui estava se sentindo rejeitado. E muitas vezes eu e você também fazemos isso com Deus, inconscientemente e às vezes conscientemente. Quantas coisas que Deus já fez na tua vida, missionária? Quantas coisas que Deus já fez na minha vida, meu Deus, faz até hoje. Missionária Jaqueline, quantas coisas que Deus já fez na tua vida? Quantas coisas que Deus já fez na vida do Henrique, presbítero Henrique? Ô Brian, quantas coisas, missionária Jaqueline, que Deus já fez na vida do Brian, teu filho, e está fazendo até hoje? E às vezes mesmo Deus curando, libertando, prosperando, nos convertendo, nos enchendo do teu espírito, nós rejeitamos a Ele. Mas Deus vai dar uma resposta. Atende o que eles preteiam, atende o pedido deles, dá um rei para eles, mas explica a ele os direitos que o rei vai ter sobre ele. Eu exijo algo, o rei humano vai exigir 10 vezes mais. Eu compro as pessoas, até que está difícil servir até na igreja, assim é difícil, mas no mundo está pior. Lá no mundo o castigo, o peso é pior. Irmão, se é ruim, se está difícil para nós que servimos a Deus, imagine que está no mundo, imagine aquele que rejeita Deus. A gente evangeliza, a gente manda mensagem, manda oração, conversa, orienta. Não quero agora não, pastor André. Pode esse negócio de crente, não gosto de igreja não. Não gosto nem de crente.
Quando a pessoa fala que não gosta de crente, está rejeitando a pessoa, mas está rejeitando o Deus do crente. Aí agora eu vou começar a pregar. Aí agora vai começar a história de Saul. Já que estão pedindo o Deus, já que estão pedindo o rei, eu vou dar um nome para eles. Está no capítulo 9, não vou entrar lá, na tua casa você vai ler. Que eu quero não me prolongar muito. No capítulo 9 vai surgir um moço da tribo de Benjamim, chamado Saul. A Bíblia fala que o pai de Saul era um homem rico. Saul, o pai dele era riquíssimo, ele também era playboyzão, ricão. Além de rico, conhecido, Saul era um homem muito bonito. Além de ser um homem muito bonito, Saul era um homem alto. Imagine, um homem altão, bonitão. Assim era Saul. Quando Saul passava no ambiente, todas as mulheres de Israel olhavam e suspiravam. Metros de altura. Era um homem muito alto. Era um homem muito bonito. Era um cara top. O pai de Saul se perde, e Saul agora vai atrás da jumenta do seu pai. Isso tudo era um propósito de Deus. E Saul vai ter um encontro com Samuel, e Deus vai falar para Samuel: ó, esse aí que está vindo até você, unge ele